E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal que está online aí nos assistindo também. É uma alegria estar hoje aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem curioso, né? Que é o maior medo, segundo a Organização Mundial da Saúde, da humanidade hoje, medo de falar em público. E eu digo para vocês que esse medo não existe. Eu queria começar assim. Esse medo não existe. Não existe esse medo de falar. O que vocês acham dessa minha afirmação? Hoje, para você, é verdadeira, né, Marina? Marina já teve esse medo, hoje não tem mais, né? Marina passou por um processo da minha formação de Master, né? Master em PNL, de palestra, que maravilha, né, Marina? Não existe esse medo. Vocês me dizem disso. Eduardo, como é que você me diz disso? Processo, né? Ah, você também passou, né, Eduardo? Digo para vocês, foi? Mas não existe ouvido, né? Como é teu nome? Eldo. Eldo, eu digo para você que não existe medo de falar em público. O que você me fala em relação a isso? Você está certo. Por que eu estou certo? Você crê nisso. Então você está certo, né? Se tivesse uma caixa de pizza, eu daria para esse rapaz. Porque você acredita, porra. Sensacional! Excluindo essa ideia de que talvez eu acredite nisso, que seja verdadeiro, por que eu falo para vocês que não existe medo de falar em público? Por que não existe esse medo? Como é o nome? Daniela. Dani, por que não existe esse medo? Dani, fala para mim. Por quê? Você acha que existe o medo de falar em público? Não. É? Ser humano. Depende muito do ser humano. Mas o que o pessoal fala aí? Eu tenho medo de falar em público, sua minha mão, e acelera o coração, eu travo. Falta voz. Como é? O que é que existe entre... O que é que existe de semelhança entre um casal de porcos espinhos e o medo de falar em público? É sobre isso que a gente vai discutir hoje. Existe semelhança entre um casal de porcos espinhos e o medo de falar em público. Porque é muito curioso, porque todo mundo que tem medo de falar em público, tem uma vontade de falar em público, é coisa louca, né? Eu nunca vi uma pessoa que tem tanta vontade de falar em público, como o cara que tem medo de falar em público. O que se torna, muitas vezes, antagônico. Né? Outra coisa curiosa é que para que a gente desmistifique essa história do medo de falar em público, né? Excluindo-se aí a ideia da fobia social, dos tipos de fobia, de agorafobia, enfim. O que é que existe por trás do medo de falar em público? Talvez você se surpreenda que a gente vai falar aqui hoje. E perceba que talvez, muitas vezes, o medo de falar em público nada mais é do que uma distorção da nossa mente sobre os pais que estão por trás. E para que a gente entenda isso, primeiro, precisamos entender esse rapaz aqui, que nós chamamos ele de ser humano. Ser humano, parece comigo, esse aqui, olha só. Semelhante, né? Olha o rostinho redondo, né? Sorridente. O pessoal olha para mim e diz assim, olha, eu não tinha medo de falar em público não, mas vendo você eu já estou. O cara aparência assim meio fechada, né? Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e falou, nossa, que foi? Eu acho que foi na última, um evento que a gente teve aqui no curso de hipnose. Alguém chegou no curso e disse, você tem uma cara, quando eu vi seu flyer, você não foi o Marcelo, acho que foi, né? Chegou assim, não, eu queria fazer um curso com esse cara, olha a sobrancelha dele, né? Mas tá malévolo, né? Pois é, esse ser humano aí, quando a gente pega esse ser humano, a gente tem que entender esse ser humano. Existe uma linha divisória que divide a percepção entre o que nós vamos chamar de interno e externo. Eu estou o tempo inteiro me comunicando com minha parte interna e com minha parte externa. Né? Então, por exemplo, o que é a minha parte interna? Eu tenho aqui uma parte interna que nós chamamos que é o nosso pensamento.
O nosso pensamento é a nossa parte interna. Eu estou conversando com o meu pensamento, é a nossa parte cognitiva. É onde estão ali consolidado tudo que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, é fruto das nossas experiências, que deduziram as nossas crenças, que é aquilo que é importante, que é fundamental para nós, que são nossos valores, é a nossa capacidade de prever o futuro. Você sabia que nós temos uma mãe de nada entre nós? Vocês conheceram? Lembra da mãe de Ná? Só eu que lembro dessas porra, né? A mãe de Ná, bicho. A mãe de Ná era uma vidente, né? Que ia pro Fantástico, não era assim? E ela tinha uma bola de cristal, assim. Aí ela fazia as previsões pro próximo ano, era assim? Fazia as previsões pro próximo ano. E aí, ela acertava porra nenhuma. Mas a gente gostava de ver aquele negócio, né? Hã? Nós temos uma mãe de nada entre nós. Aquela expectativa, né? A pessoa nem ia morrer, mas a gente matava só para a mãe de nada ter razão. Vamos matar esse indivíduo aí. O nosso pensamento, portanto, ele é fruto da nossa autoconsciência. Você agora está fazendo uma das principais funções da nossa autoconsciência, que é analisar, comparar, julgar. Esse pensamento ele está o tempo inteiro avaliando internamente o que está acontecendo com você. Nós temos uma outra parte interna, e aí essa vocês conhecem muito bem, que são as emoções. As emoções são uma bomba química formada dentro de nós, a partir de uma reação bioquímica, que nos faz agir para alguma coisa. Né? As emoções foram criadas pelo nosso processo evolutivo com um único objetivo: ser o gatilho mais rápido para que a gente tivesse um comportamento associado. Somente isso. As emoções foram criadas só para isso. E aí, quando a gente pensa nas emoções, nossa parte interna, nós temos várias emoções que a gente conhece. Por exemplo, tristeza, medo, raiva. Quando a gente vai para um processo mais evolutivo, podemos associar emoções de aversão, né? A emoção de amor, aí já com uma tradução de sentimento e por aí vai. Isso compõe a sua parte interna, bicho. Isso aqui é você. Não tem ser humano na face da Terra que tenha a capacidade de ler, de sentir o que você sente. É você. É aí, pronto, é você. Sua parte externa já é formada por outras coisas interessantes. Por exemplo, a sua parte externa também é formada pela sua fisiologia. Isso aqui traduz muitas vezes em comportamento. Ou seja, você pensa alguma coisa, se emociona e se comporta. A sua fisiologia age para que aquilo ali aconteça daquele jeito. E esse movimento do seu corpo, né? Esse movimento é o que nos faz fazer o que nós fazemos hoje. Então, por exemplo, para que você possa ter um novo comportamento, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar. Trazer uma emoção a esse comportamento. Depois que você traz essa emoção, ele pega e traz, ele reage na sua fisiologia. A sua fisiologia tem outras coisas também que estão relacionadas com o que é observável, que são seus gestos, seus batimentos cardíacos, tudo que a gente observa, que está intrinsecamente relacionada à sua parte corporal, à sua biologia interna. A sua biologia, portanto, a única forma que ela tem de se comunicar com o meio é reagir. Então, por exemplo, quando você tem medo, como é que eu sei que você tem medo? Porque internamente você não fala assim, eu estou com medo, eu estou com medo. Não, eu sei que você tem medo porque você dilata a sua pupila. Primeira coisa que você vai fazer. Você começa a oxigenar o seu cérebro, entrar num estado de fuga ou de enfrentamento. Seu coração acelera, a temperatura do seu corpo aumenta. Você começa a ter uma sensação de querer resolver a parada automaticamente. É o que a gente chama de ansiedade. Porra, tem que resolver logo essa parada aí, logo, logo. Enquanto você não resolve, esse processo está rodando dentro de você, um processo fisiológico. Você trouxe o pensamento, a emoção canalizou todas essas sensações em você, você traz uma fisiologista. E por último, dentro desse sistema, você tem uma parte sua existencial. Existencial, que traz o que nós chamamos de a sua conexão com aquilo que está além de você. E aí alguns chamam isso de espiritualidade.
espiritualidade, outros chamam isso de conexão com o universo, com Deus, com a ciência, com o universo, com energia quântica, ressonância, o que for. É quando você se percebe que você se ligou com alguma coisa que está acima de você. Isso aqui lhe dá uma sensação de pertencimento. Você diz assim, pô, eu pertenço a um grupo, eu pertenço à sociedade. Por exemplo, você, não sei se já tiveram a oportunidade de viajar para fora do Brasil, mas eu já tive. Cara, é muito legal. Você encontra um brasileiro, cara, você faz uma festa. Você encontra um cara e diz, nossa, você está aqui, cara, eu não acredito. Eu não acredito. Podia ter... Lá em Brasília a gente não se encontra, né, velho? Uma vez... Aconteceu uma coisa muito louca. Eu tenho um amigo de infância, que eu sou paraibano, né? Então nasci na Paraíba, em Campina Grande, na Paraíba, morei em João Pessoa. E aí esse meu amigo de infância, eu estou em Brasília já há 20 anos. Ele também veio para Brasília antes de mim. Nós não nos encontramos aqui. Aí eu fui para Las Vegas e encontrei o cara em Las Vegas. Olha só que coisa maluca. E aí eu encontro o cara, e a gente tinha conversado já por Facebook, já tínhamos conversado por redes sociais, etc. E a gente se encontra em outro... Uma coisa que dá uma sensação de conexão. Conexão com aquele que dá mais sentido para a tua vida. Isso aqui é o entendimento de você, o ser humano aqui, ó. O ser humano, portanto, é um pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento direcionado ao sentimento de existência. Um existencialismo, uma sensação de propósito sistêmico. Isso aqui. Muito bem. O que faz você sobreviver? O que faz você sobreviver é a sua sensação que está em equilíbrio. E quando isso desequilibra, alguma coisa acontece em você. Teoricamente, os seus pensamentos eram para ser emoções que trazem fisiologia, que estão apontando para um sentido na tua vida. Uma sensação de pertencimento, um sentido maior que simplesmente sobreviver. Então, quem é casado e tem filhos, assim, poxa vida, eu fico casado, eu tenho filho, eu penso no meu filho. Pessoas que não têm filho fazem por quê? Elas fazem porque elas querem deixar um legado, querem escrever um livro, querem deixar a sua mensagem. Muito bem. Diante disso, o ponto central desse processo, portanto, eu vou desenhar de novo esse ser humano, que vai ser o nosso bonequinho aqui, que sou eu. Ele precisa estar em equilíbrio com os seus pensamentos. Só que às vezes a gente perde essa capacidade. Por quê? Porque nós vamos caminhando na vida, olhando para uma coisa chamada futuro, muitas vezes com atenção no passado, deixando de viver o presente. Olha só que coisa curiosa. Então, você é um ser humano que muitas vezes está olhando tanto esse futuro, que deixa que, ou vendo muito conectado esse passado, deixando de ver o presente. E a sua mente, quando ela está projetando isso, em última análise, ela está vivendo sempre o presente. Então, quando eu estou aqui conversando com vocês, eu estou presente. Se eu resgato alguma cena passada, o que ocorre? Essa cena passada torna-se presente nesse instante. Só que eu não estou vivendo o presente, eu estou vivendo o passado no instante presente. Quando eu projeto o meu futuro, eu não estou vivendo esse futuro. Eu estou vivendo o futuro no presente, no instante presente. Ou seja, em todos os instantes eu estou vivendo, na verdade, somente o presente. O que eu alimento esse presente? Talvez no passado, no futuro. Talvez no futuro, talvez no passado. O problema ocorre é quando esse futuro começa a ficar incerto. E aí a gente diz assim, ferrou. Você já imaginou se por algum instante passasse na sua mente, talvez você chegasse em casa e tivesse um... Como é que você estaria aqui hoje? Vamos imaginar que por algum instante você passasse pela sua cabeça que você não tem dinheiro, não tem condições de comer amanhã. Como é que você estaria aqui hoje? Esperado, né? Isso é o que nos faz diferente, por exemplo, de um cachorro. O cachorro, ele não fica assim, o que eu vou comer amanhã?
E o cachorro, o que ele faz? Ele tá um pouco se fudendo. Ele tá ali comendo, vai lá, late, assim, Comer a grama mesmo. toma a grama mesmo. Tá ali, amigo. O leão não fica pensando assim, meu Deus, será que vai ter carne amanhã? Porra nenhuma, bicho. Ele tá ali curtindo a parada. Ele tá bem demais com a vida dele. Ele tá pensando no presente. Quando nós desenvolvemos dos mamíferos inferiores para os mamíferos superiores, para os Homo sapiens, nós começamos a projetar nossa mente para o futuro. E isso trouxe algumas consequências. A primeira delas é que esse futuro começou a ficar muito incerto. É o que nós estamos vivendo hoje. O futuro está incerto. A gente não sabe o que vai acontecer. Olha só as eleições. A gente tem, gente, quem é que tem uma ideia, assim, mais ou menos como é que vai ser 2019? Falou. Fala aí. Mano, tá impossível. Tá impossível. É impossível. Reduzir o que vai acontecer em 2019. É impossível. Olha só. Seguramente a gente vai ter um presidente que não tem nenhuma experiência anterior nessa área. Ou vai ser o Bolsonaro. Tudo bem, o Haddad já foi prefeito de São Paulo. Mas eu não sei, né? Tudo tá apontando aí pro Bolsonaro. É incerteza. Tu sabe. Já pensou se o Bolsonaro diz assim, meu amigo, é o seguinte, a partir de agora, corta tudo que for colorido. Vai ter que ser tudo preto e branco. Sei lá. Ou então que o Bolsonaro diz, olha, agora a gente só vai ter aqui, bicho, no Brasil, ferro e fogo. E tu sabe. Virou incerteza. Quando vira incerteza, a natureza desenvolveu um mecanismo para chamar sua atenção para o presente. Para você não ficar projetando isso. Esse mecanismo é o medo. Todas as vezes que alguma coisa começa a ficar incerta, o que ela diz? Para, bicho. Toma uma atitude aí, porque senão a coisa vai começar a pegar. Vai ficar errado isso. Vamos imaginar um outro cenário. Você começa a pensar da seguinte forma, puxa vida, eu vou fazer uma prova muito importante para mim, mas eu não sei nem como é que vai ser essa prova. Quer que dá? Medo? Você não sabe o que vai acontecer? Não é verdade? Vamos imaginar que é solteiro aqui, solteiro. Solteiro, né? Vocês são solteiros. Imagine que vocês estão conhecendo uma pessoa. Né? Porra, o cara... Vamos lá que você conheceu no Tinder. Né? Você está lá no Tinder, conheceu o cara no Tinder, não sei o quê, papapá. E aí, você vai encontrar com o cara. O que é que dá? Medo. Não dá, não. Por que não dá? Claro que vai dar. Você diz assim, porra, bicho, alguma coisa vai pegar aí, velho, nesse negócio aí. Vamos ver o que vai dar, porra. E se não for que nem a gente viu lá na foto, hein? Oscilada que é esse negócio. Esse é o maior medo. Esse é o maior medo. O maior medo é que seja um Cara, e a moça lá na foto, está todo bonitão, sarado. Quando chega no cara, barrigudão. Aquela foto só faz 20 anos que eu tirei. O que dá? Medo? O maior medo é que seja um cara mesmo. O maior medo é que aquela moça que eu vi no Tinder era um homem. Medo. Medo. Medo, portanto, é a incerteza. O futuro dá medo. Opa, peraí, bicho. Acelera o coração aí. Atenção plena. Alguma coisa. E se acontecer de errado? Você tem que tomar uma ação. Eu tenho que ter uma reação. Perfeito? Se acontecer alguma coisa errada, tem que ter uma reação. Então, o que é que o medo lhe faz? Ele lhe protege. Ele protege. Porque ele está criando mecanismos de defesa para você. Todas as vezes que você sente medo para alguma coisa, a tua mente, na verdade, está dizendo o seguinte, ó, bicho, se protege para que você não se ferre no final da história. Você vai dirigir pela primeira vez. Dá aquele medinho, não dá? Vamos imaginar vocês agora. A gente vai ter uma autoescola de helicóptero. Uma coisa simples. Se você tiver algum problema, cai. Bicho, coração, bicho. É ser humano, não tem medo dessa porra, não, velho. Aí eu vou lá, mas aí o meu instrutor diz, não se preocupe, nós temos mecanismos de segurança. Você vai ter um paraquedas, você vai ter um instrutor. O que está acontecendo naquele instante? O teu instrutor
está criando para você mecanismos de proteção. Essa ideia é muito importante, tá? Mecanismos de proteção para que você reduza o seu medo. Para que ele não exista mais, porque senão o medo vai paralisar você. É o que sua mente, o cara, o trader lá está fazendo com você. E dando o quê? Mecanismos de proteção. Segurança. Para você não ter medo. Eu digo para você que você agora vai lutar no UFC. Vai dizer, pô, mano, que eu lutei no UFC. Você vai ser porrada, velho. Aí você, pô, me lasquei, bicho. Os caras tudo forte. Não, mas não se preocupe. Eu vou lhe colocar agora um capacete de borracha. Eu vou colocar, o cara não vai poder bater em outra parte do seu corpo que não seja nesse capacete. Aí você diz, opa, estou tendo mecanismos de segurança, de proteção. Estou me protegendo. Cada vez que eu me protejo mais, menos medo eu vou sentir. Uma outra coisa que dá medo são... Bem, então, quando o futuro parece incerto, desconhecido, medo. Quem são as pessoas que têm menos medo? São aquelas pessoas que têm mais mecanismos de proteção, mais mecanismos de enfrentamento. Então, por exemplo, no meu caso especificamente, eu tendo a ter menos medo. Por quê? Porque eu tenho tantos mecanismos de proteção na minha cabeça, que mesmo que seja uma situação muito desconhecida, eu vou criar um mecanismo para que a minha mente não se desespere. Eu tenho estratégias para lidar com esse medo a todo instante. Ficou claro isso? A todo instante. Essa semana mesmo, eu estava com minha esposa e meu filho, de 3 anos, no domingo, não foi no sábado, foi no sábado, com um carrinho de compras no elevador de serviço. Eu acho que vocês lembram como é que estava o clima aqui sábado. Um calor do inferno. Tem um inferno, né? Aí a gente vai ali, né, para Sergipe, né? Aí tem... o elevador estava pior, bicho. Cara, um calor, a porra do elevador não para, bicho. Desespero da minha esposa logo, né? Mecanismo de proteção. Na hora da vontade de dar o desespero, não sei o que vai acontecer, acionei mecanismo de proteção. O corpo respirou inteiro, comecei a ficar falando para mim mesmo, cada vez mais tranquilo. Meu mecanismo já sei qual é, respirar. Mecanismo base, respira, sensação de presença, cria uma expectativa de sucesso, vai dar certo, pô. Aí liguei lá no botãozinho, o cara disse, não, é porque travou mesmo, a gente vai dar uma reinicializada. Eu digo, o que por reinicializar? É o Windows essa merda. Aí o cara pega e dá uma reinicializada, o elevador apaga. Tudo escuro. Tá tudo certo. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Pra fazer o quê? Aí reinicializou. O elevador começa a descer. Depois subiu de novo. Tudo certo. É assim mesmo. Vai dar certo. Eu tenho um mecanismo de proteção interna que quando eu estou diante de uma situação futura, desconhecida, isso me protege. Criando uma armadura em mim. Nada me atinge. É assim mesmo. Vai dar certo. Bom. Muito bem. Uma outra coisa que dá o medo é o passado. Nós, no passado, não tivemos tantas experiências boas assim. Seguramente, todos nós temos momentos que não foram aqueles que a gente adora de conversar com as pessoas. Nem todo mundo teve uma vida tranquila e equilibrada. Até porque não existe. Você, como eu, como muitas pessoas, se ferrou em algum momento da vida. E muito. Alguns mais que outros. Outras repetidas vezes, a mesma coisa. Mas é assim mesmo. Eu me lembro que uma vez, eu contei essa história nos meus cursos. Uma vez, estava descendo de bicicleta, bicho. Primeira vez que tirou a porra das 2 rodinhas da minha bicicleta. Eu ia descendo lá na minha rua, minha avenida. Eu morava, João Pessoa, na Paraíba. Ela é um pouco inclinada. Descendo, porra, empolgado. Caí da porra da bicicleta. E ralei todo, ralei os joelhos, ralei o cotovelo, ralei a mão.
Foi sangueiro completo. Aí vem meu pai, o meu herói, em direção a mim. Eu vou abraçar ele e passo por mim. Seu filho da puta, quebrou a porta da bicicleta dele. Ele pega a bicicleta, cacete, pô, eu te falei, acabei de comprar essa, não tem dinheiro pra comprar essa merda pra você. Pensei naquele momento, né? Meu pai não me ama. Né? Meu pai fez tudo por mim a vida inteira. Se abdicou de trabalhar, se abdicou de outras coisas pessoais, me criou, me colocou numa boa escola, me deu alimento, me deu comida, me deu roupa, me deu carinho. Aí, no único momento da vida em que meu pai vai pegar a porra da bicicleta, eu deduzo que meu pai não me ama. Isso é um absurdo. Mas eu sou uma criança. E como criança, é assim mesmo. É assim mesmo. Criança é assim mesmo. Esse passado me faz ter medo de bicicleta. É só uma coisa curiosa. Aí eu não quero mais andar de bicicleta, porque eu, sei lá, um exemplo, né? Não no meu caso isso aconteceu, mas vamos ir lá, um exemplo. Não vou andar mais nunca de bicicleta. Uma vez tinha uma colônia de férias lá eu trabalho meu pai trabalhava na Telpa, aí tinha uma colônia de férias. Eu fui para a colônia de férias, tinha uns 10 pessoas. Tinha uma moça tão bonita. E aí, no final, a gente cantava uma música. E eu disse aí, eu tive a ideia brilhante de dizer o seguinte, né? Tinha 11 anos, tá? E que eu ia me dedicar aquela música a uma pessoa específica que nem sabia que eu existia. E aí, no meio de umas 100 crianças, eu cantei Minha Querida Eva. Minha querida Eva, Eva. Estou lá cantando, desafinado, feito ninguém prestou atenção naquela merda. Aí, no final, eu falo assim pra moça, né? Me dediquei a você. E vou dar um beijo na moça. Ela me dá um tapa na cara. Eu digo para você que até os 17 anos, eu passei 6 anos, só vi a imagem desse tapa da cara. Isso me impediu de eu curtir muito minha vida. Eu simplesmente não comecei mais. Eu era super extrovertido, chamava as meninas para dançar, não sei o quê. Não comecei mais a chamar ninguém para dançar. Eu comecei a ter medo até dançar com as meninas em quadrilha. Uma coisa que era totalmente natural. Isso virou para mim um trauma. Um evento passado de grande sofrimento e dor. Tanto sofrimento e dor que eu falo para mim mesmo, não quero repetir isso nunca mais na minha vida. Nunca mais eu quero repetir. É muita dor. Você já imaginou? Pensa você agora comigo. Imagina aí, mano. Você vai dar um beijo e dar um tapa na sua cara. Hoje já seria traumático. Hoje já seria traumático, perfeito? Para qualquer um de nós aqui, já seria uma coisa. Imagine com uma criança de 11 anos em uma colônia de férias, no último dia. E eu parei de ir para a colônia de férias. Era uma coisa que eu me amarrava. Parei, você não vai passar. Cara, eu me lembro que foi um momento muito desagradável. Depois que eu desbloqueei isso também, beijei todo mundo. Parecia a roda industrial, passava na frente da vaga. E aí o que acontecia? O passado, portanto, também nos dá medo. Porque nós queremos nos proteger que esse passado não se repita. E aí, estamos à base dos nossos medos. Futuro incerto, desconhecido. Eu queria aumentar um pouquinho a temperatura desse ar, é possível? Futuro incerto ou um passado traumático? Ou um passado traumático. E o trauma, o que acontece? Quando você tem esses eventos negativos, muitos deles aconteceram na vida de vocês, e a própria psique, a própria mente, desenvolveu esses mecanismos. Fez você aprender com aquele trauma. Então, quem aqui não já se frustrou, perdeu um jogo, né? Ou de repente tem uma expectativa muito grande em relação a um relacionamento, e a menina acabou o relacionamento, ou não acabou o relacionamento com você.
Ou você tinha uma expectativa de receber um presente do seu pai e você não recebeu. Uma coisa assim. Esses momentos fez com que a gente aprendesse a lidar com isso. Imagine, quando eu digo um trauma, é algo que a tua mente não desenvolveu mecanismo para lidar com aquele trauma. Ela não aprendeu. E aí o que acontece? Esse processo, ele fica compulsivamente relembrando você quando você se vê num contexto parecido aqui. Eu me lembro que eu tive um cliente que ele tinha muito pânico de falar com as pessoas. E aí, quando eu fiz um processo com ele, alguns processos que eu vou mostrar aqui, nós voltamos ao momento traumático. O momento traumático foi um bullying que ele recebeu em sala de aula. Ele foi apresentar um trabalho e a turma toda combinou de jogar papel amassado. Olha a turma que legal. Mas criança assim. Né? Eu acho que o inferno tem um monte de criança lá dentro. Essa tapetinha aqui lá dentro. Meu Deus, esse povo, esses filhos da puta. Só pode ser, bicho. Porque criança é assim mesmo. Criança não tem nível. Não tem limite. Criança não tem limite, pô. Criança vai querer acontecer, porque é assim mesmo. Pra mim tá tudo certo. E criança é assim mesmo. E o que aconteceu? O cara disse assim, pô, na cabeça dele. Todas as vezes que eu me aproximo de uma situação parecida com essa, vem essa imagem passada. Perfeito? Uhum. Essa imagem passada traz o quê? Medo. O medo me paralisa, acelera o coração, sua minha mão. É isso que acontece. Pode, mas não necessariamente a gente sabe a origem desse medo. Não necessariamente a gente sabe a origem desse medo. Muitas vezes a gente nem sabe a origem desse medo, né? Esse medo, ele pode estar ocultado. Ele pode vir por transferência. Isso que a gente vai falar aqui agora. Então, beleza. Aí você tá aqui, ó. Então, estamos aqui na simbologia do ser humano. Imaginando o ser humano. Então tá aqui a sua linha do tempo. Tá? Aqui é o seu futuro. Aqui é o seu passado. Aqui você era bem pequenininho. Você estava andando aqui, ó. Bem pequenininho. Aí depois você foi crescendo. Aí depois você foi crescendo. Aí depois você percebeu que só crescia a cabeça. Aí depois você não crescia mais. E aí você vai em direção ao seu futuro. Você vai se desenvolvendo. Cada momento desse na tua vida, cada um deles foi marcado por momentos importantes. Momentos felizes e momentos tristes que você teve. E que isso fez você se desenvolver. O desenvolvimento, o teu processo evolutivo foi dos aprendizados que você teve a partir desses momentos difíceis. Nós não aprendemos em momentos fáceis, nós aprendemos em momentos difíceis. Porque ele nos faz criar aqueles mecanismos de defesa. Olha só uma coisa curiosa. Então, quando eu vejo diante de uma situação difícil que eu não passei ainda, a minha mente cria uma estratégia, uma forma de lidar com aquele processo. E eu, sabendo disso, eu sigo em frente. O problema ocorre que quando a gente está numa determinada fase da nossa vida, que é antes dos 21 anos, nós ainda estamos amadurecendo. Então, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes, muitas vezes, momentos que nós passamos nesse passado nos impede de ter uma visão mais clara sobre o que realmente aconteceu. E a gente acredita que aconteceu, na verdade, mas não foi com tanta intensidade assim. Por exemplo, você tem uma cena na sua cabeça de quando você estava em sala de aula, a turma inteira jogou papel amassado em você. Na verdade, foi só uma pessoa. Não é aquele jeito que você imagina aí na tua cabeça. Porque cada vez que você contou aquilo, você colocou mais uma para dar razão para aquele seu medo. Aí você começou, era uma pessoa só. Aí a pessoa diz, mas pô, uma pessoa só. Então, meio de entrar uma pessoa aqui. Não, cara, na verdade não era uma, eram umas 10. Aí na próxima vez que você conta para outra pessoa, diz, não eram 10, eram 12. E a turma tinha quanto? A turma tinha umas 100 pessoas. Daqui a pouco, tinha 200 pessoas. Era tanto papel. Era um negócio que era uma enxurrada de papel em cima de mim.
você vai co-criando em cima do teu medo, gerando imagens mentais cada vez mais exageradas daquele processo. E cada vez que ele se aprofunda, mais essas imagens exageradas são criadas. A pessoa às vezes tem um medo de uma baratinha pequenininha, porque ela uma vez ficou presa no cabelo. Aí ela conta isso, daqui a pouco não, bicho, era uma baratão desse tamanho. Não, bicho, era uma barata voadora. Na verdade, era um homem barata que estava na minha casa. E o cara vê a barata e a mente projeta isso de uma forma muito fantasiosa e real. Ela vai criando em você um delírio, uma representação falsa da realidade. A pessoa que está com um delírio, né, ela fica achando que as coisas acontecem. E não está acontecendo. Ela tem uma sensação de conspiração. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer, então? Então, assim, quando você vai criando esses processinhos, a sua mente vai armazenando telas mentais, vai armazenando também, associando essas telas mentais a emoções. E aí, você chega na fase adulta, você tem uma tela muito bem formada, estruturada. Isso aqui está associado a uma emoção. Está bem identificado, e você toma posse disso e isso aí mesmo. No caso aí, por exemplo, aquele evento aconteceu, sei lá, 12 anos, 11 anos, né, no caso. Sim. 11 anos. Então, dos 11 até os 20 anos, vamos colocar assim, ele criou várias telas com várias emoções, mas que elas se identificaram e se uniram, transformando. Na verdade, a emoção é a mesma. Mas ela vai intensificando. Entendi. A emoção é a mesma, mas ela vai se intensificando. Então, o pessoal fala assim, medo. Tenho medo. Não, medo é medo. Não existe medinho, não. Medo é medo. Agora, existe a intensidade do medo. Algumas coisas você tem maior intensidade. Outras você tem pânico, né? Outra você tem o medo leve. Cara, só acelerou o coração. O que ocorre é que cada vez que você vai relembrando daquilo, vai passando por aquilo, vai sendo criada uma tela mental. Isso é a sua jornada. Bem, o que fazer então? Alguém poderia me dar alguma ideia de como a gente pudesse, se você pudesse hoje, o que a gente viu, só o que a gente viu aqui, quais seriam os melhores mecanismos para que a gente pudesse lidar com esse medo? Já que a gente não pode tirar o medo. Sem tirar o medo, né? Uma coisa que é inata nossa. Uma pessoa que tem fobia, ela vai ter fobia pro resto da vida. Uma coisa que foi proteção, foi um mecanismo que a mente dela criou lá. Um trauma, você com um trauma nunca. Um trauma tá lá, bicho, é assim mesmo. O que você vai fazer é colocar esse trauma guardadinho e você vai ter um mecanismo interno, uma estratégia interna para lidar com aquele trauma que não vai te dar mais o prejuízo que tem. Você, na sua infância, você caiu da bicicleta. Eu vou apagar isso na minha memória. Como é que apaga isso na minha memória? Não tem como, porra. Você caiu da bicicleta, também vai ser mesmo. Tem que cair da bicicleta, tem que bater o carro, tem que perder a mão, perder um braço. Melhor para você que não perdeu nada disso. E quem perdeu, tá tudo certo também. Tem gente que morreu. E você tá vivo. Então, você tá vivo, você vai ter uma sorte danada. Então, para cada uma desses seus eventos que você teve, foi criada uma tela mental, uma estratégia de lidar com isso, né? uma reação a esse processo, e isso está aí em você. O que a gente pode fazer nesses casos? Bem, temos algumas ideias para que a gente possa lidar com esse processo. A primeira delas é a gente aprender a encontrar a causa nuclear. O que é a causa nuclear? É a primeira. É aquela que deu origem a isso tudo. Ou seja, olhando o passado. Isso olhando o passado. É aquela primeira queda de bicicleta. É a primeira vez que a barata voadora veio. É a primeira vez que você se sentiu com medo de falar em público. É aquela que criou em você uma sensação de que você não sabe lidar com aquilo. Então, o que aconteceu? Você se viu dentro de uma situação. Tinha um cara que ele disse que quando ele era garoto, estava no ônibus, esses ônibus de viagem, né, de caravana, que viaja e tal, etc. E ele disse que estava dentro desse ônibus, todo estava cantando música. Ele disse,
tinha que cantar uma música, contar uma piada. Ele contou uma piada e ninguém riu. Aí ele se sentiu constrangido. Perfeito? Porque ele contou uma piada e ninguém riu. O pessoal não vaiou ele, simplesmente riu. Aí passou para o próximo. Ele criou na cabeça dele que as pessoas não gostavam dele. Porque ele contou uma piada que ninguém riu. Isso foi a causa nuclear. Aí foi passando o tempo, ele começou a não se relacionar mais com as pessoas. Aí ele teve uma namorada, a namorada brigou com ele, aí ele começou a dizer, não, foi por causa, as mulheres não gostam de mim. Depois ele começou a ir no trabalho dele, falou de forma ignorante com um membro da equipe, o membro da equipe se juntou e quis colocar ele para fora da empresa. As pessoas, realmente, eu sou uma péssima pessoa. Começou a ter uma baixa de autoestima. Essa baixa de autoestima dele, a primeiro incidente que gerou tudo isso, foi a piada no ônibus. E fez com que aquela imagem daquela piada, de ninguém rir da piada dele, fez com que ele chegasse até hoje a acreditar que ninguém gosta dele. Isso é o que a gente chama de causa nuclear. Essa é uma razão. Perfeito? Ou seja, é um evento que aconteceu. Uma outra ideia para esse processo é que você não teve uma causa nuclear. Você simplesmente aprendeu a ser assim. E quem aprende a ser assim? Muito fácil. Por exemplo, a sua mãe chega assim e diz assim, ó, meu filho vai matar aquela barata. Aí você, com uma preguiça fodida, matar a porra da barata, com uma trabalheira fodida dele chegar lá e vai matar a porra. Aí você fala, não, mãe, eu tenho medo de barata. Por isso que eu não mato a barata. Aí sua mãe respeita você, você tem medo da barata. Você dá até uma simulada, não gosto. Criança é assim mesmo. Não gosto, mas não quero matar barata. Uma preguiça da porra. Não quero. É o que acontece? Você pega e não mata a barata. Aí você começa a falar para você mesmo que você tem medo de barata. Daqui a pouco você aprendeu a ter uma fobia de barata. Você falou tantas vezes para você mesmo que você aprendeu. Você nunca teve nenhum trauma de infância de lidar com pessoas, mas no seu trabalho você foi convidado a fazer uma apresentação comercial. Você de velho, depois de velho. Aí você não se preparou para a apresentação comercial. Você não estruturou. Você não estudou o assunto. Aí o que é que você assume? No lugar de você assumir a sua responsabilidade sobre o processo, você diz, eu tenho medo de falar em público. E deu um branco. Você não deu um branco porque você teve medo de falar em público. Você deu um branco porque você não estudou e se preparou para aquilo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu tenho uma crença limitante de vender. Então, me de vender, rapaz. Você fez algum curso de venda? A pessoa disse, não. Você já viu uma palestra de venda? A pessoa disse, não. Já leu algum blog sobre venda? Não. Já entrou na internet com o nome venda, no Google? Não. Meu amigo, você não tem medo de vender. Você tem uma incompetência. Você não sabe vender, bicho. O futuro fica incerto. Aí você começou a falar para você mesmo que você não sabe vender. Por que você não sabe vender? Você começou a falar para você mesmo que você não sabe vender, você tem medo de vender. Você começou a contar essa história para você e criar telas mentais de você tendo fracasso de vender. Não faz isso. Ela quer que você alcance aquele equilíbrio. Lembra daquele equilíbrio que eu falei lá no início da nossa palestra hoje? Ela quer que você alcance aquele equilíbrio. Então ela começa a gerar as experiências para que você confie nisso que você está falando para você. Você está dizendo para você mesmo que tem medo de vender. Então, ela vai criar o quê? Momentos que você tem esse de vender. O mais curioso é que a nossa mente, ela tem uma capacidade incrível de observar esses padrões repetitivos e adotar isso em outras áreas da nossa vida. Aí é que a coisa começa a complicar. Porque antes era só um medinho de barata. O medo de barata, esse padrão, ele começa a transferir para medo de comer folhas. Daqui a pouco transfere para medo de falar com as pessoas. Daqui a pouco, medo de vender. Daqui a pouco, medo de ser ridicularizado. A tua mente percebeu que você tem um padrão em que você controla seu medo e ela começa a
estruturar outras áreas da sua vida com o mesmo padrão. Isso é o que nós chamamos de transferência. Estou transferindo para as outras áreas aquilo que é um padrão comportamental seu. E aí é assim mesmo. Ou seja, ou você teve um evento traumático, que gerou um estresse, que dentro da psicologia nós chamamos isso de TEP, transtorno de estresse pós-traumático. Algo que foi tanta dor, sofrimento, fruto de guerra, sei lá, as coisas todas. Ou então uma coisa que teve uma violência física tão forte, um abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Ou você aprendeu a ter esse medo. Vamos lá. Para cada um desses casos, a estrutura é diferente. Então, quando eu tenho uma causa nuclear, eu atuo de um jeito. E quando eu tenho um medo aprendido, eu atuo de outro jeito no processo. O meu processo, portanto, antes de atacar esse medo, é identificar qual é o seu. O seu medo, quando você sente o medo de falar em público, ele vem como? Ele vem uma tela mental ou ele vem uma sensação? Se vier uma tela mental de algum momento da tua infância, ele seguramente teve uma causa nuclear. Obrigado. Se por acaso não teve, vem só a sensação, ansiedade, não sei o quê, é porque seguramente você aprendeu isso. Ou é um transtorno de estresse pós-traumático que gerou em você a ansiedade e que a tua mente excluiu, ela apagou. Ela disse, depois de um tempo ela esquece. Aí você ficou só com a sensação. Aí, puxa, se ferrou. Muito bem. Uma estratégia, que faz sentido para você essa estratégia. A estratégia é eu ressignificar. O momento traumático. Ou seja, você mudar o significado. Como é que a gente muda o significado de alguma coisa? Existem algumas estratégias para isso. Na verdade, existem várias estratégias. Os Penello ensinam dezenas de estratégias para isso. Nós vamos aqui usar uma delas, que é a mais interessante, na minha opinião. Certo? É mudar as modalidades dessa cena. A estrutura dessa cena. Algo que você normalmente lembra, quando você lembra que é importante para você, vem claro, nítido, colorido. Não é assim? Vem você associado ao processo, você vivendo aquilo. Algo que você tem pouca importância, vem mais distante, vem menor, vem preto e branco. Não é assim? Você está mudando a estrutura dessa tela mental. Como ela se apresenta para isso. A gente chama isso de modalidades, submodalidades dessas cenas, dessa experiência. Então, uma forma seria essa, né? Quando a causa é nuclear. Quando é um aprendizado, que é algo que você aprendeu, uma forma que eu tenho é desaprender. Desaprender o comportamento e aprender a mudança. Ou seja, eu tenho que primeiro desaprender, concorda? Eu desestruturo aquilo que eu já sei. Eu vou desaprender. Fazer com que a pessoa não sinta mais. Ou seja, vou fazer ela ficar assim, cara, eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Um exemplo, a pessoa tem um medo de barata. Por que ela tem um medo de barata? Porque quando ela fica barata, o coração se treme toda. Eu vou fazer ela desaprender isso. Ela vai ver a barata e vai dizer, cara, não sei o que é que faça. Não está acontecendo nada. O que eu vou fazer? Eu não sei. Ficar confusa. Dúvida. Ela desaprendeu. Aquele aprendizado que ela tinha fisiológico, comportamental, eu tirei ele. E agora eu vou aprender uma nova mudança, que é o quê? Eu vou aprender a ela ir lá e matar a barata. Ficou claro a estratégia? Primeiro eu vou fazer ela desaprender o comportamento associado.
melhor forma que eu tenho de fazer ela desaprender isso é tirar o componente que é fruto da reação comportamental, que é a emoção. No momento que eu tiro a emoção do processo, a pessoa não reage. Perfeito? Então, por exemplo, se uma pessoa está aqui com medo de avião, acelera o coração, cai de avião, se eu tiro essa sensação dela, o que vai acontecer? Ela vai dizer, o que eu faço? Confusão. O que vai acontecer? Não sei. Aí eu vou dar um aprendizado para ela. Agora que você não sabe, o aprendizado que você vai ter é, fique calma, tranquila, faça de conta que está tudo certo. Pode-se usar uma coragem também? Exatamente. É exatamente assim que a gente faz. Aqui a gente tira o gatilho emocional, né? A âncora emocional. E aqui a gente coloca uma nova âncora emocional. É a ancoragem, o ponto central daqui. Isso aqui é baseado em ancoragem. Perfeito? Eu tiro uma e coloco a outra. Eu vou tirar aquele gatilho que está startando o processo traumático nela e vou colocar uma nova âncora. Uma âncora agora aqui. O que eu proponho que a gente faça agora, já estamos com quanto tempo aí de 1 hora, a gente fazer uma atividade onde eu vou fazer essas duas coisas juntas, com todos vocês ao mesmo tempo. E aí vocês vão poder validar isso. Né? Se vocês tiverem uma causa nuclear, ótimo. A gente já traz a ressignificação dessa causa nuclear. Caso contrário, traga qualquer experiência passada e vê na sua mente que de alguma forma está trazendo essa sensação que você tem de medo. Pode ser qualquer medo, tá? Como aqui hoje nós estamos trabalhando com medo de falar em público, acredito que seja uma coisa interessante para que vocês possam começar a pensar em canalizar atenção para isso. Nós vamos ressignificar esse momento traumático, mudando a sua história passada. Mudar essa história. Essa história não vai ser mais do jeito que você sempre contou. Ela vai ser diferente. E depois? Depois nós vamos desaprender esse gatilho emocional que você sente e fazer você aprender um novo gatilho, uma nova forma. Vamos fazer a sua mente projetar o futuro. Então aqui eu estou com foco no passado e aqui eu estou com foco no futuro. Por isso que a gente diz que acaba atingindo aquelas duas esferas que a gente falou anteriormente. A visão que nós temos na nossa mente em relação ao passado e ao futuro. Para isso, nós vamos visualizar como seria a nossa vida sendo, falar em público especificamente, falando bem com as pessoas, tranquilo, saindo as palavras perfeitamente. Quando eu disse a você que não existe medo de falar em público, o que existe, na verdade, é o medo do julgamento social. Esse aqui é o maior medo. O julgamento social. Você fica na sua mente pensando, cara, o que as pessoas vão pensar? Né? Podemos fazer assim? Todos cruzem os braços e as pernas. Podem tirar o material aí. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. A primeira coisa que eu gostaria que vocês respondessem com sim. Se alguma delas for não, você não faz o exercício. Se não for concluente para você. Então vamos lá. Pensa em algo que você deseja muito, futura, né? Que hoje você tem um medo que te impede de alcançar isso. Por exemplo, eu desejo muito ser palestrante, ser trainer, ser vendedor, ser, sei lá, fazer uma live, né? Fazer um vídeo no YouTube. E eu não faço isso porque eu tenho um medo. Né? Pensa em um momento, um desejo que você tem, futuro, que você deseja, que é um estado desejado. Você diz assim, gostaria muito de alcançar isso aqui, porém tem alguma coisa que me impede, eu não sei ainda o que é. Pensou? Ninguém vai saber o que é, só com você mesmo. Vai ter uma vontade de ser trainer. Eu aqui no Instituto nós estamos agora começando a selecionar os trainers, né, para 2019. Você tem interesse em se tornar trainer do INER, preciso viajar próximo ano, né? Deixar os trainers para Cancún, para Las Vegas, para coisas assim. Vocês trabalhando aqui. Está desejado. Qual é o seu estado desejado? Pensa aí, pensa. Você que está em casa também pensa aí. O estado desejado. O estado desejado é na reunião de trabalho, você se tem mais uma voz mais ativa, ou num conflito com tua esposa, com teu esposo, você não ficar tão submisso, de repente, pensar,
Não sei. Enfrentar uma situação. Você que vota em Bolsonaro, nunca teve vontade de dizer isso, mas agora você diz, vou votar em Bolsonaro, ele leva o cacete. Vou votar no PT, leva também cacete. Vou votar no. Como é que chama agora? O Amoedo. Eu juro que quando eu ver o nome do Amoedo, acho que é uma ameba, né? Parece, né? Amoeba. Aquela amoeba assim. Amoedo, sei lá. O que você tem vontade de fazer que hoje você não faz, você tem um medo. Perfeito? Tá? Você está disposto de 0 a 10 quanto para mudar isso agora? Porque se for menos do que 10, é porque na sua cabeça não vale a pena ter isso. Concorda? Então é melhor continuar do jeito que está. É melhor. É igual aquela história de ter fobia da barata. Cara, tendo a fobia da barata, eu tenho a atenção de todo mundo. Eu não preciso ficar matando a barata em lugar nenhum, porque todo mundo mata pra mim. Eu dou um xerique, e todo mundo acha massa, porque aí eu fico sem as atenções. Então, ótimo. Pra que ter uma fobia da barata? Bom demais, eu quero continuar com esse negócio. As pessoas dizem assim, eu quero tirar meu medo de falar em público. E se você não tiver mais o medo? Eita, pô, é medo, né, cara? Vou ter que apresentar os trabalhos agora. Fazer palestra. É melhor continuar com medo. É muito melhor. Então, é menos trabalho, porque aí eu não vou ter mais essa justificativa. Porque antes eu tinha, né? Eu fobia de falar em público. Aí, agora eu não tenho mais. Pois é, ó. É melhor na gente que tá. Então, 0 a 10, quando você está disposto? Fala pra mim. 10. Fala mais alto. 10. Mais de 1 milhão de pessoas aqui. Você está aqui em casa, centenas de pessoas aqui na sala. Valeu o marketing. E aqui na internet pode ter mais de pessoas aqui. 1.111 pessoas. Assistindo. O que vale também é o marketing. E aí? 10? Perfeito. Então, quando você pensa nos teus valores, hoje falar em público, está alinhado com os teus valores? É algo que é congruente com você? É algo que você, quando começar a falar em público, você não vai se sentir, poxa vida, será que isso é legal, é ético? Falar com as pessoas é um sentimento que você deseja? Íntegro? Sim? Sim. Perfeito. Só depende de você? Sim. Sim ou não? Sim. Esse seu objetivo de falar em público, ele está no positivo? Sim. Sim ou não? Sim. Ele traz ganhos para você? Sim. Pensa aí em 5 ganhos que você teria quando você está aqui falando em 5 ganhos. Fala um ganho. Resultado, melhores resultados. O que mais? Fala para mim um ganho. Respeito. Liberdade. Contribuição. Crescimento. Não existe resposta. Oi? Amizades. Pensa nos seus ganhos que você vai ter. Porque se a tua mente não perceber tantos ganhos assim, como é que ela vai se esforçar para ter isso? Porque isso não vai acontecer magicamente. Ela tem que perceber que em algum momento ela tem um esforço. Então ela precisa ter vantagens. Por exemplo, quando eu começar a falar em público, eu vou ser mais respeitado. Eu vou desenvolver minha autoridade. Uma pessoa mais eloquente. Eu vou falar melhor. Se precisar falar melhor. Eu vou ter um poder de persuasão e influência. Vou desenvolver minha capacidade de convencimento. Eu vou alcançar melhor meus objetivos. Vou deixar minha linguagem mais clara para as pessoas. Não vou deixar que as pessoas fiquem comandando minha vida. Eu que comando minha vida agora. Vou poder transmitir minhas ideias, vender minhas ideias. São ganhos suficientes para você. Fala um ganho, você falar em público. Status, perfeito. Um ganho, Eduardo. Oportunidades que se abrem. Se falar medo de falar em público é ou é o medo, imagine a quantidade de pessoas que têm esse medo, concorda? Imagine você, onde você estará se você não tivesse esse medo. Essa seja uma boa reflexão. 5, 6, 10 ganhos. O importante é que você tenha isso na sua vida.
é necessário para que você possa. Então, imagina esse estado desejado seu. Você conversando bem em público, conversando com as pessoas, que você vai ter? Vai ter mais amor. As pessoas vão estar mais junto de você, vão querer estar mais junto de você. Você fala bem, Mais alegre. mais alegre, Realizando. mais realizado. Perfeito? Então, vamos lá. Quando você pensa nos sintomas que você tem hoje, de ansiedade, de suar a mão, às vezes acelerar o coração, que te impede de você seguir adiante. Vem uma tela na tua cabeça? Ou vem só a sensação? Responde para você mesmo. Em nenhum momento eu vou perguntar que tela é essa que vem. A sensação, vem uma tela? Vem as sensações de acelerar o coração. Que sensações são essas? Acelera o coração? Qual é a causa que você acredita que é a principal causa disso? Qual é a causa? A causa eu acho que é porque aconteceu isso na minha vida. Qual é a causa? Isso aí, né? Aconteceu outras vezes. Você acredita? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, ela tinha uma fobia de aranha. Eu perguntei para ela, cara, em algum momento da sua vida você teve alguma situação adversa com a aranha? Ela disse, não. Eu disse, como é que você tem medo de aranha? Eu disse, cara, é mesmo. Eu nunca tive um momento na minha vida em que essa evidência, ela não é uma evidência baseada nos nossos sentidos. É uma evidência criada, sem experiência para comprovar essa evidência. Eu gostei de comer. Já comeu piqui? Pronto. Não, nunca comi, porque eu acho que é ruim. Porra, experimenta o negócio primeiro. Bom, Aí já é um exagero. Quando eu cheguei aqui em Brasília, o pessoal chegou assim para mim e disse, olha, mas você não pode comer não, por quê? Porque tem uns espinhos, você comer os espinhos, eles vão brigar, eles vão grudar só na sua boca. Você vai para o hospital, você tem que fazer uma cirurgia para trás. nossa, Mas eu não vou comer esse negócio mais nunca na minha vida. é só roer. Claro que eu nunca mais vou comer isso. A pessoa chegou pra você, é só você roer e não morder. Tá mais Quando você pensa assim, puxa vida, beleza. Quais são os recursos que você tem hoje que te ajudariam a enfrentar esse medo? E falar em público. Quais são os recursos que você tem hoje? Você tem recursos aí? Por exemplo, você já enfrentou algum medo antes? Enfrentou um chefe? Ou enfrentou uma situação muito adversa? Como você reagiu? Como foi que você reagiu? Com coragem? Eu tive uma menina que uma vez ela falou uma coisa que eu achei genial. Ela disse assim, quando eu estou com medo, eu finjo que tenho coragem. Genial! Eu finjo que tenho coragem e vou. Perfeito? Top. Eu quando eu vejo os riscos daquilo ali dar errado, pronto, é um mecanismo. Eu vejo os riscos de dar errado, e aí quando eu vejo os riscos, eu percebo que cada vez que eu vejo um risco, eu vou me preparando para aquele risco. Imagina que você vai fazer uma viagem para a França, dá um medo fudido, pô, você fala francês e tal. Mas você vai lá, já viu onde é que vai ficar, quem vai ficar, estuda as primeiras, vai desaparecendo o medo. Concorda? Então, se vocês querem ver desaparecer o medo de vocês de dar palestra, comece a estudar sobre palestra. Todo dia você olha, uma técnica nova de palestra. Vocês vão começar, a sua mente vai começar a projetar você fazendo isso. Quando você começa a projetar sua mente você fazendo isso, daqui a pouco você imagina o que você já está falando. Porque cada técnica que você vai estudar, a tua mente vai projetar você naquela técnica. Você começa a desenvolver mecanismo para lidar com aquilo. Uma pessoa que não sabe nada de oratória, e eu coloco ela para dar uma palestra a primeira vez, ela vai enlouquecer. Ela tem que primeiro fazer, treinar oratória em casa. Então, qual é o recurso que você tem? Você já fez um curso de oratória? Você já fez um curso de como se comunicar bem com as pessoas? Sabia que hoje, até relacionamento entre as pessoas, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela veio para mim e disse que ela está com fobia social. Ela disse, como é que você se relaciona com as pessoas? Ela disse, eu não sei. Eu acho que as pessoas tão desinteressantes. Eu disse, e se elas se tornassem pessoas interessantes? Vamos imaginar que cada pessoa tivesse algo interessante.
Como é que você identificaria isso? Ela chegou assim. Tinha uma forma que eu fazia antes. Eu olhava para ela e pegava alguma parte da roupa dela, porque normalmente uma pessoa, pior que ela se vista, ela tem alguma coisa interessante que ela colocou ali. E eu dizia, onde você comprou isso aqui? E a partir daí, ela ia evoluindo a conversa com uma pessoa. Você transmite assim, fazendo outras coisas. Precisa identificar fatores positivos nas pessoas. Porque aí você vai perguntando sobre aquilo, isso chama a atenção e você acaba se relacionando com a pessoa. Ele é uma boa estratégia. Estou usando essa estratégia. Então, muitas vezes, o que nos impede de se relacionar é que a gente não sabe nem fazer uma pergunta. No curso de PNL, vai fazer perguntas. Practitioner, né? É um curso de 9 dias. Uma das técnicas que nós vamos aprender é fazer perguntas. Porque você sabendo fazer perguntas, bicho, você pode passar 3 horas conversando com uma pessoa. A pessoa vai achar você super interessante. Não sabe de conteúdo nenhum. Sabendo fazer perguntas. Uma coisa super interessante. Você aprende pra cacete. Porque a questão não está nas respostas, está nas perguntas. Se você faz as perguntas certas, você extrai muito conteúdo daquela pessoa. Agora, quando você faz perguntas erradas, você traz só superficialidade. A conversa fica desinteressante. Você não aprofunda nos conteúdos. A sensação que você tem está repetindo a mesma coisa. A forma de você fazer perguntas define o seu sucesso. Eu diria para você, eu fui diretor de uma grande empresa, né? Trabalhei em empresa multinacional, trabalhei na Brasil Telecom. E uma das características que eu sempre tive, né? Eu fui PNL desde muito cedo. Eu dizia, cara, a melhor forma de você fazer uma gestão não é dizendo o que você está fazendo uma pergunta que ela mesma fala. Então, quando você faz uma pergunta, ela mesma responde o que você iria falar, é sensacional. E ela mesma está imaginando, está criando aquilo. Né? Fazer perguntas é a melhor forma. Então, quando você pensa assim, cara, quais são os recursos que eu tenho? Todos os recursos você pode criar. Alguns você pode adquirir. Alguns você tem, desculpe. Alguns você tem, outros você pode adquirir. Quais são os recursos que você pode adquirir? Pensa aí quais que você pode adquirir. Anota. Isso é muito importante. Porque senão você vai ficar só no desejo. Você não vai conseguir alcançar nada. Lembre-se, os recursos são importantes. Perfeito? Então vamos começar então. Descruze os braços e as pernas. Então eu vou sugerir alguns recursos para vocês durante esse processo que a gente vai fazer. Um processo imaginativo. E alguns recursos que são estratégias de gênios. Vocês gostariam de saber algumas estratégias de gênios? Sim ou não? Sim. Pronto. Então a PNL, ela trabalha com as estratégias dos gênios. Então quando eu falar algo para você, não é algo que eu penso. É algo que um gênio desenvolveu, que eu estou trazendo para você, essa estratégia. Olha só que legal. O que vocês acham disso? Incrível, né? É diferente, por exemplo, quando eu digo assim, faça desse jeito. Não é que eu faça desse jeito. Walt Disney fazia assim. Barack Obama fazia assim. Os maiores hipnólogos do mundo faziam assim. Milton Erickson. Uma das maiores terapeutas do mundo, a Virginia Satir, fazia dessa forma. Os maiores gênios do mundo faziam assim. Então, eu vou te dar as estratégias dessa galera. Implantar isso num processo imaginativo. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirem tudo em cima da mesa, desliguem celular. Agora é um momento bem interessante. Tá? Primeiro, eu vou fazer uma técnica respiratória para que vocês possam entrar nesse estado imaginativo. Perfeito? Vamos fazer o seguinte: vocês vão abrir os olhos e inspirar. Fechou? E você que está em casa, ó, faz em um lugar seguro, tá bom? Faz em qualquer lugar, não. Então, abre os olhos e inspira. Fecha os olhos e relaxa. Abre os olhos e inspira. Fecha os olhos e relaxa. Abre os olhos e inspira. Fecha os olhos e relaxa. Agora que você está de olhos fechados, você escuta apenas a minha voz. Imagina que você está em uma sala de cinema. Todos vocês estão na sala de cinema, de olhos fechados. Traz a sensação de estar na sala de cinema. Você está lá na sala de cinema, curtindo a sala, e você lá nessa sala de cinema, você tem na sua mão um controle remoto. Esse controle remoto permite que você possa ir para o filme para frente e para trás. Muito bem. Nessa sala de cinema, você está muito bem, alegre e muito motivado.
Ansioso para assistir esse filme? Ansiedade positiva, gostosa. E a primeira coisa que você vai fazer é perceber que essa história que vai passar aí no cinema, onde você está assistindo o filme, é a história da sua vida. E você vai para algum ponto dessa história com o seu controle remoto, já que você pode perceber que você está nessa tela de cinema, para um momento muito, muito feliz que você teve. E quando você tiver nesse momento, você pode até sorrir. Sorria. Isso. Momento incrível. Momento fantástico, momento gostoso, alegre, muito alegre. Vá para outro momento agora, em que você se viu diante de um desafio. Muito desafiante. Foi lá e fez. Mas você arrancou uma coragem dentro de você, uma coisa visceral. Nós temos esse momento. Pode ser na fase adulta ou infantil. Vai um momento em que você se sente muito, mas muito presente. Sensação de presença, de equilíbrio, de segurança. Um momento em que você se sente muito seguro. Pode ser numa praia, no bosque, numa montanha, qualquer outro lugar. Navegue para esse momento também. Lembre-se, está assistindo tudo isso lá na tela. Você lembra? Perfeito. Navegue nessas 3 telas. Você feliz. Corte para você no momento desafiante. Corte para você no momento de tranquilidade, paz, segurança. Volte para a sala. Agora você traz todas essas sensações de serenidade. Imagine agora que você pode ir para um momento em que foi um primeiro momento que faz uma cena, que talvez seja uma cena que te impede você de falar em público. Isso, traz essa cena. Olha essa cena lá na tela de cinema. Olha para ela. Avança bem rápido. Vai para o presente de novo. Volta para aquela cena. Vai para o momento anterior à cena. Quando você estava quase entrando lá. Pega essa cena, imagina ela. Agora menor, 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 preto e branco, cinza. Se ela fosse desaparecendo, desaparecendo. Ficando cada vez menor. Volta para o presente, você está assistindo aí na tela de cinema. Lembre-se, você está assistindo isso na tela de cinema. Volta para a cena de novo. Está preto e branco, desembaçada, menor, 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 reduzindo. E você agora, como um diretor de filme, vai substituir essa cena por uma cena sua, onde você quisesse que as coisas acontecessem de uma forma diferente daquela. Uma forma onde você enxergasse aquilo de uma forma completamente diferente. Melhor, hoje você maduro, adulto, como é que você se comportaria diante daquela cena? Volte para o presente. Volte para o passado. Volte naquela cena. Deixa ela menor, 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 distante, vai desaparecendo, desaparecendo. No lugar dela vem aquela cena que você gostaria que tivesse acontecido. Com o seu aprendizado, seu novo comportamento. Volte para o presente. Agora imagine o futuro. O seu futuro, agora você dando palestra, você em reuniões, que agora não vem mais aquela cena passada. Você falando, sabendo que o que as pessoas julgarem é assim mesmo. As pessoas julgam mesmo. Se você fizer de um jeito, elas vão julgar. Se fizer de outro, elas vão julgar também. Se você não se sai bem, tá tudo certo. É assim mesmo. A gente se sai bem em uma coisa, não se sai bem em outra. Vai dar certo? Vai dar sempre certo. Você vai sempre trazer um resultado. Volta para o presente. Agora volta para aquela cena passada. Deixa ela menor, 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 desaparecendo, desaparecendo. No lugar dela, você coloca uma cena nova, onde você reage de uma forma diferente àquela cena, onde você reage com mais força, com mais tranquilidade. Do mesmo jeito que você teve naquela outra cena, outra estratégia, aquilo parece ser muito mais comum para você. Deixa essa cena nova, colorida, grande, imensa.
Volta para o presente. Você está vendo você lá na cela de cinema. Futuro. Você agora, poxa vida, cara, falando com as pessoas de forma mais descontraída, mais leve, sem nenhuma sensação no seu corpo, tranquilo, falando bem. Volta para o presente. Você está assistindo a sua tela. Volta para o passado. A cena você já não consegue mais nem lembrar dela. Está desaparecendo, indo embora. A única coisa que ficou foi o aprendizado. E como você lida com essa circunstância? Você fala para você mesmo, é assim mesmo. Aconteceu, vida que segue. A melhor forma que a gente tem de encarar foi ótimo, sobrevivi, amadureci. Sei agora como não entrar mais numa situação como essa. Vai para o futuro. Imagina agora você falando com as pessoas, dando aula, dando palestras. Volta para o presente. Você está lá na cela de cinema. Volta para o passado. Você nem consegue mais lembrar da cena. Você desapareceu. Se vier outra cena, faz a mesma coisa com ela. Deixa ela menor, cinza, preto e branco. Se vier uma cena mais antiga, faz a mesma coisa com ela. Deixa ela menor, preto e branco. Coloca outra cena de você com resultado diferente. Volta para o presente. Você está na tela de cinema. Volta para o futuro. Imagina você agora falando bem, falando em público, tranquilo, dando palestra, sua reunião, conversando com as pessoas, rodinha de amigos, falando do seu jeito. Pode ser até gaguejando, pode ser até mexendo, você fala tranquilo, é assim mesmo, cara. Quem quiser que aceita assim mesmo. É desse jeito aí. É assim mesmo que acontece. Bora para o passado. A cena já começa a ficar preto e branco, no lugar delas tem cenas coloridas, resultados diferentes. Como se você pegasse o aprendizado de cada uma dessas cenas. Bora para o presente, você está assistindo sua cela de cinema. Bora para o futuro, vai para o futuro. Agora tudo já está tudo mais claro no futuro. O futuro ficou todo colorido. O futuro de novas oportunidades. Você falando bem, alegre, sem sensação nenhuma. Você vai colocar agora uma palavra. Que todas as vezes que você falar essa palavra, você vai ter essa sensação que você está tendo aí agora. Todas as vezes que você falar essa palavra para você, deixa essa palavra um letreiro bem grande. Você vai ter essa sensação de segurança, é assim mesmo, vai dar tudo certo. Esperança. O futuro deixa de ser incerto, ele é um futuro certo. Porque qualquer resultado que tiver, vai ser bom para você, você vai estar aprendendo. O passado já quase não tem mais, as cenas ficam todas preto e branco, cinza. No lugar delas tem cenas coloridas, bonitas, sensações diferentes, muita emoção, sensação boa. Volta para o presente, você está na tela de cinema, vai para o futuro. No futuro você já vê a palavra, aquela palavra que sempre você fala, essa palavra da sensação de empoderamento, segurança. Você vai lá e faz, você faz. Você enfrenta. E se acontecer alguma coisa? É assim mesmo, a gente aprende assim mesmo. Se acontecer alguma coisa, eu vou ter que lidar ali com aquelas circunstâncias que aconteceram. Vou morrer. Volta para o presente, você está assistindo a tela do cinema. Vai para o passado. O passado já não tem mais as cenas passadas. Você esqueceu todas elas, só tem as novas cenas coloridas. Se vier mais alguma lembrança, deixa essa cena menor, preto e branco, pequenininho, um ponto vai desaparecendo. No outro lugar vem uma grande, vai substituindo ela 10 vezes mais, 100 vezes mais. Você com um resultado diferente, com muito mais assertividade, você aprendeu sobre aquilo. Vai para o futuro. O futuro agora traz uma imagem muito mais nítida de você. Tudo em paz, esse cara não vem mais aquela sensação, não bate mais o coração, com as mãos. Voltando para o presente. Sempre que você vê essa palavra agora, você vai lembrar dessa sensação. Ok? Vou abrir os olhos, lentamente. Como é que foi a sensação? Prazerosa? Quando você lembra agora daquele medo que você tinha? Como é que foi? Interessante, né? Nem lembro mais. Nem lembra mais. Né? Como é que tá? Como é que tá girando isso em você agora? Libertador. Libertador. Traz até emoção, tá vendo? Vou ver? Pra quem pegou um voo. Pegar um voozinho, era um voo de avião? É. Olha aí, tá vendo? Como é que tá? Como é que tá a sensação? Fala pra você. Como é teu nome? Desculpa. Catarina, e aí, Catarina? Como é que foi a experiência? Boa? Como é que gira em você agora aquele medo que você tinha antes? Tá mais. Positiva, com a palavra. Tem a palavra aí na mente de vocês? Essa palavra agora ela tem que ficar reforçada. Tem que ficar falando essa palavra para você todo dia agora. Agora.
próximo de 30 dias, todo dia, para que esse processo se consolide na tua psique. Isso não é magia. Eu preciso de condicionamento. Você vai ficar falando isso para você, imaginando isso várias vezes durante o dia. Você está aqui escovando os dedos, você está imaginando, cara, escovando os dedos, cara. Você imagina se estivesse escovando os dedos, um monte de gente olhando, cara. Dando como escovar os dedos. Legal, é só o pessoal, novas dicas de escovar os dentes. Escova para um lado, você faz 10 escovadas desse lado, 10 desse lado, 10 desse lado, 10 de baixo. Se você estiver no carro, conversa com um amiguinho imaginário no carro. E aí, cara, tudo bem que você tá? É você. Eu tô massa demais, você tá muito bem. Imagina, você vai imaginar isso com a sua palavra. Imaginar várias vezes por dia. Todo lugar que você faz, você vai fazer essa imaginação. Gatilhando isso. Em 30 dias, eu digo para vocês vão virar o que estavam mais definidos de falar que existe. Vocês já estão agora. Agora, desse momento. Mas para a coisa tomar força, você vai linkando. Né? Como é que foi para você? Não tinha nada a ver com um processo assim. O meu medo não tinha nada a ver com o meu objetivo, mas era aquilo ali que estava me travando. Olha só, que coisa curiosa. Trouxe, né? Trouxe. Aí, inclusive, não aconteceu no ano passado tão distante, foi até mais próximo. Uhum. Mas que trazer o sentimento, no caso, modificar o processo, tudo, me deu mais, tipo, fez eu esquecer do que estava acontecendo. Olha Tipo, só. eu não consigo agora linkar mais aquilo que havia E quando acontecido. vem um aprendizado. Vem tipo, pô, poderia ter agido de outra forma. Como não deu, foda-se. Tá certo, assim mesmo. Eu aprendi. aprendi. Porque a gente acha que isso a gente só aprende no nascer. Nós aprendemos também em não fazer daquele jeito. É também um aprendizado. Você faz alguma coisa errada, desculpem. Você aprende também a não fazer errado de novo. É um aprendizado, você só iria saber se você tivesse feito daquele jeito. Concorda? Então, o errado também é um aprendizado. Saber que aquilo ali não vai se repetir é um aprendizado. E aí esse processo faz com que você fique um pouco boa. Por favor. Tem uma frase que... E você aí da internet, somente você da internet aí, 1 milhão de pessoas assistindo, comenta aí também qual foi o resultado para você. Tem um cara que inventou a lâmpada, ele foi perguntado para ele, pô, mas você errou não sei quantas vezes e só acertou uma para criar uma lâmpada. Ele falou, não, eu tive 100 formas diferentes de fazer a lâmpada errada, até chegar em uma forma de fazer a lâmpada certa. Foi isso que eu já tinha ouvido essa frase, mas agora ela faz muito mais sentido porque ela faz parte do meu contexto. Essa estratégia que eu falei para vocês, são estratégias dos gênios hoje. Eles querem se libertar de sensações negativas, fazem exatamente isso. Eles imaginam o que se eles estivessem assistindo aquela pessoa tendo aqui. Não é ele. Não sou eu, é o Eduardo Rocha. O que é que eu tenho que aprender com aquele Eduardo Rocha? Essa é uma das técnicas de PNL. Cura rápida. Uma versão bastante simples. Atuamos na causa nuclear, sim ou não, pessoal? Sim. Atuamos no aprendizado? Sim. Vai avisar aqui para ver se a gente alcançou. Se essa técnica alcançou para você educar. Nós voltamos no passado ressignificando as telinhas. Criamos uma nova emoção futura com novo aprendizado, sim ou não? Condicionamento futuro. Removi a sensação, que foi a melhor estratégia, tirar a sensação do medo, porque o medo é incerteza. No momento que eu comecei a trazer cenas positivas, esperançosas, e que o resultado que der já foi um aprendizado, cara, você diz assim, então tá leve. Se o resultado que der vai dar um aprendizado, tá leve. Trouxe sempre vocês com a sensação de presente, para que vocês possam absorver o que acontece aí agora. A gente está sempre atuamos no pensamento, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Atuamos na emoção, atuamos na fisiologia do comportamento, sim. E aí você tem agora um sentido, um sentimento de propósito. Qual vai ser o seu propósito agora que você vai deixar de pegar a vida? O que você vai mudar? Qual exemplo você vai dar para os seus filhos?
você vai deixar nessa sua vida? Você vê lá no finalzinho da sua trajetória, você olhar para trás e vai dizer assim, "Puxa vida, teve um dia que eu iria mudar meu comportamento." E a partir daquele momento, percebi quanto eu poderia contribuir. Essa é uma decisão. Dá o sentido. Por isso que aqueles ganhos eram tão importantes. Existencial para você. Qual é a semelhança do medo de falar em público com um casal de porco-espinho? Casal de porco-espinhos. É isso que é singular. Quando eu tenho porco-espinho, aqui, ó, ele vem, aí dói, não dói? Ele se afasta. Mas ele tem a necessidade de estar junto, não tem? Dói. Ele se afasta. Até chega um momento que ele convive por ali, eles ficam juntos. Perfeito? Vai doer. Você vai doer. Vai ser desconfortável, é uma situação nova. De repente pode dar uma ansiedadezinha. Perfeito? Mas vai fazendo esse processo que vai chegar um momento que você vai modular esse teu ser. E aí você vai conviver com ele, não vai te atrapalhar mais. É um exercício diário. Fazer todos os dias. Quando você faz todo dia, vai ficando menor. Chega um momento. Eu já tive pânico de falar em público. Pânico. Quando eu me libertei desse pânico, eu vi que não era assim. Eu hoje sou trainer, sou palestrante, sou terapeuta, atendendo. Começo a atender às 9 horas da manhã, vou até 9 horas da noite. Amanhã minha última regressão começa às 9. Até às 10. Amanhã vai ser punk. Tô aí, bicho. Antes eu poderia dizer assim, me acostumando com esse processo. É um exercício diário. Qual é a dica para vocês? O futuro tem que criar esperança para vocês. Esperança positiva, vai dar certo. Desenvolvam-se. Segunda ação que vocês têm que fazer. Desenvolvam-se. Pesquisar na internet, com uma forma boa. Façam um curso de capacitação. PNL é um ótimo curso para você fazer, você desenvolver de forma definitiva e aprender esses mecanismos de como criar isso de uma forma definitiva. Se desenvolvam. Ainda fez o nosso curso aqui, Marina? Todos, né, Marina? O que você tinha a falar isso? Vou comprar, é? Não, foi realmente divisor de águas na minha vida. Assim, consegui superar vários medos, assim, eliminar, né? E assim como a gente transfere o medo para outras áreas, a gente transfere essas estratégias para outras áreas. Exatamente. Então, você vai associando, pô, eu posso usar essa estratégia que eu usei para medo de público para, sei lá, para dormir. Para dormir. Exatamente. Então, a oportunidade está lançada. Eu quero deixar para vocês uma última história. Eu vou me despedir de casa. Tá aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Fiquem muito bem. Quem quiser rever depois esse evento aí online, nós estamos encerrando aqui e a Paula vai continuar a conversar com vocês aí. Tá bom? Tchau.